os absolutamente apostos para os zelos e a vigilância dia e noite, fosse para o atendimento das necessidades da criança, fosse para o auxílio à genitora. A chegada dos visitantes, dos parentes, depois do período de maior emoção e perigo, tomava muito tempo de outros trabalhadores da casa, obrigando que Marcus permanecesse mais tempo no ambiente da família, a fim de receber os cumprimentos, manter conversações formais com autoridades, fazendo às vezes do pai interessado e do marido atencioso. Essa pantomima bem desempenhada por ele que, inclusive, chegou a demonstrar maior carinho por Drusila, acalmaram no íntimo da esposa as necessidades de afeto mal suportadas durante toda a gravidez. Com isso, Licínio pôde sentir-se um pouco mais aliviado e, sem ter que preocupar-se tanto com o assédio direto da dona da casa, dedicava-se ao trabalho administrativo árduo de controlar todas as necessidades domésticas, os empregados, os itens do abastecimento, os problemas internos, além, é claro, de devotar-se ao carinho que passara a sentir por Serapis, cada vez mais intenso e verdadeiro. O coração de Licínio sempre estivera vazio, mormente por sua pouca lembrança dos tempos infantis. Desde esse período, fora criado por pessoas estranhas à sua família, tendo perdido todo o contato com os seus antepassados, sabendo apenas que, quando muito criança, seus pais haviam morrido em um acidente quando a insulae onde viviam desabou, matando vários dos moradores desse tipo de cortiço romano primitivo, no qual se amontoavam famílias e mais famílias, precariamente. Os filhos do casal estavam brincando fora das dependências desse cortiço mal edificado e, por isso, escaparam da tragédia, ficando solitários no mundo, já que não podiam informar sobre parentes ou familiares próximos que pudessem educá-los. Licínio era o mais novo e o seu irmão, alguns anos mais velho do que ele, não entendiam o que se passava. À época em que ficaram órfãos, possuíam 6 e 3 anos, respectivamente. O administrador não se recordava do nome do irmão, nem conseguia divisar o que houvera sido dele. Só se lembrava vagamente que, no meio da multidão desesperada com o acidente, os dois acabaram levados por desconhecidos e separados um do outro, sem nunca mais terem se encontrado. Nem mesmo sabia se esse nome pelo qual se conhecera lhe havia sido o mesmo com que os pais o haviam identificado, já que a pouca idade não lhe permitia lembrar de mais nada. Sabia dizer, apenas, que foi sendo levado de lugar a lugar, sempre como empregado, como agregado e, não fosse pelo seu belo porte físico, pela sua beleza suave, teria, certamente, sido sacrificado ou deixado à morte em algum beco escuro. Terminou recebendo o afeto de um homem generoso, Licínio, o velho, como era conhecido, que, sem filhos ou outros parentes naquela grande cidade indiferente, apredou-se de seu destino e passou a dar-lhe comida e instrução singela, preparando-lhe o espírito para as épocas vindouras da juventude, dele recebendo o próprio nome como identidade pessoal. Com o seu desejo de aprender e de encontrar o liame perdido com o único ser que ele conhecera e parecia ter sobrevivido, seu irmão desaparecido, e para ajudar o ancião que o acolhera como pai, passara a viver e trabalhar com modéstia e humildade, simpatia e respeito, conquistando com seus modos educados, a atenção de importantes senhores endinheirados que, a partir daí, interessaram-se por sua existência e o auxiliaram na tutela de suas necessidades, perante os quais passou a ser recebido com maior intimidade até ser considerado como um comensal ou um agregado de sua casa. Estes eram os pais de Marcus Cornélius com quem Licínio passou a conviver desde a juventude, principalmente depois que o seu primeiro benfeitor deixou o corpo cansado, vitimado pela velhice, amparado pelo carinho do jovem Licínio. Essa era sua história pessoal. Abandono e orfandade que se mesclava com um sentimento de solidão e vazio, sempre em busca de sua própria raiz, sem conseguir encontrá-la. Com o casamento de Marcus, alguns anos mais jovem do que Licínio, foi ele convidado a servir como administrador dos vastos domínios herdados pelo doidivanas e irresponsável noivo, já que era pessoa de sua confiança estrita, conquistada ao longo de décadas de ligação afetiva. Desse modo,
A presença de Serapis em sua vida era como o nascer do sol, trazendo a esperança de um período de preenchimento emocional que lhe permitiria dar vazão aos projetos futuros, esquecendo os anseios do passado. Depois, então, que as coisas se acalmaram, com a atenção voltada para a chegada da criança ao lar de Marcus, Licínio procurou manter-se mais próximo de Serapis, de maneira a sentir melhor a sua presença e deixar-se envolver pelos seus modos. Serapis, por sua vez, sabia da inclinação de Licínio e ela também sentia uma grande simpatia por ele, sem que se permitisse convencer de que era sentimento verdadeiro. A jovem tinha outros anseios na cabeça e não deixaria que os devaneios irresponsáveis de um coração que lhe cumpria domar, fizessem com que se unisse a um inferior, socialmente falando. No entanto, no mais profundo sentimento, Serapis gostava de ser cortejada timidamente por aquele que era o chefe de todos os servos, encantador e respeitoso. Assim, sabendo que na falta de outro mais importante para se permitir envolver naqueles dias, Licínio era o mais alto que ela podia chegar, aceitou-lhe a corte, demonstrando efetivos sinais de agrado e de entrega. Seus sentimentos se apresentavam felizes e ela parecia transportar-se a um mundo de paz e consolação, segurança e equilíbrio nunca antes imaginados. Com a sua correspondência, Licínio se tornara ainda mais dócil ao seu contato e, certa noite, quando os serviços já se haviam terminado, ele a procurou convidando-a a um passeio pela propriedade, sabendo que poderia confiar na sua correção de intenções, mas pretendendo mostrar-se atenta à sua condição de serva, Serapis perguntou-lhe: Sim, meu senhor, seu convite me enobrece, mas será que isso não será algo que o prejudique nas vistas dos nossos patrões ou dos demais servos? Ora, Serapis, que mal pode haver em um passeio, ainda mais aqui dentro, sem o desejo de nos ocultarmos para fazer coisas indignas? Além do mais, já notifiquei ao senhor Marcus o meu desejo de conversar com você e ele aqueceu, liberando-me de quaisquer compromissos. Ah! Sendo assim, meu senhor, será muito agradável poder estar em sua companhia. Desse modo, os dois tomaram o rumo dos jardins do palácio, sob a luz das estrelas que pintalgavam o céu romano, buscando um refúgio um pouco mais isolado dos ouvidos curiosos, para que pudessem conversar. Licínio desejava mostrar-lhe algo que ela não conhecia e, se conhecia, jamais havia visto com tamanho esplendor. Sabe, Serapis, a visão daqui de onde iremos nos sentar é privilegiada. Estou certo que você nunca viu nada igual em toda a sua vida. Olhando ao redor, tão logo se sentaram no banco que o musgo havia abraçado como que aveludar a pedra rústica para o conforto dos enamorados, Serapis exclamou, eufórica, mas isso é lindo, meu senhor. Veja o Tibre ao fundo, o contorno do fórum, o casario aceso, os montes quase todos visíveis. Sim, Serapis, a vista daqui é maravilhosa. Mas você ainda não viu o mais belo. Como assim, meu senhor? Procurando deixar a jovem mais à vontade, ele lhe respondeu, se você continuar a me chamar de meu senhor, voltarei a chamá-la de minha menina. Que tal? Ficando ruborizada com a afirmativa categórica que demonstrava conhecer-lhe o mais íntimo sentimento de contrariedade quando era chamada daquele modo, Serapis abaixou a cabeça envergonhada e, enlaçando o braço de Licínio, encostou o rosto em seu ombro e disse, está bem, meu senhor, quer dizer, senhor Licínio. Só Licínio, Serapis, só isso. Demonstrando ainda mais constrangimento, a jovem contestou, mas o senhor é nosso dirigente. Não posso me permitir tal intimidade. Compreendendo-lhe os escrúpulos e admirando a sua cautela, Licínio respondeu, aqui estamos a sós e, sempre que isso ocorrer, quero que me chame apenas por meu primeiro nome. Quando estivermos na frente dos outros, eu serei quem dirige e, por isso, poderá me chamar de senhor. Está bem assim? Desse jeito está melhor. Licínio, falou ela titubeante e alegre, como uma menina encantada. Vendo que a primeira barreira havia sido vencida, o enamorado anfitrião toma-lhe a mão e recomeça. Você sabe, Serapis, que desde o primeiro dia de sua estada aqui, nossos destinos têm se aproximado mais e mais.
Não vou lhe dizer que isso se tenha dado apenas por força da necessidade de serviço. Desde que a vi no Fórum Olitorum, às margens do Tibre, fugindo daquele brutamontes, um sentimento de carinho e ternura muito intenso me invadem a alma sempre que penso em você. No início, imaginei que se tratava apenas de desejo ou curiosidade. No entanto, as semanas se passaram e a sua companhia despertou em meu íntimo o mais puro dos sentimentos que eu pensava jamais poder existir em alguém tão desditoso quanto eu. Vendo o silêncio e a proximidade de Serapis, Licínio animou-se a continuar. Por isso, eu a trouxe até aqui, hoje, quando as coisas estão mais calmas, e Drusila está mais, digamos, mansa, falou, dando risinhos maliciosos, a jovem serva. Ora, Serapis, então você também já anda sabendo dessas loucuras da patroa? Esses criados sabem mais das coisas do que o próprio César. Quanto dinheiro ele consome com uma rede de informantes quando seria necessário, apenas, ter mais criados? Falou Licínio, bem-humorado. Também sabemos de seu heroísmo masculino, Licínio. Respondeu ela, demonstrando o orgulho dele. Bem, aproveitando que as coisas estão mais calmas hoje, Serapis, gostaria de lhe mostrar, nesta paisagem que está divisando, algo que representa exatamente o que você é para mim e, a partir de então, que você soubesse do meu desejo de, quando tudo se fizer favorável, honrar minha existência com o acolhimento de sua alma junto da minha, numa família romana, aquela que me foi negada desde quase o meu nascimento. Ora, Licínio, seus modos me encantam e eu não saberia dizer que coisa mais linda poderia existir que simbolizasse o que a minha apagada figura representa para você. Sim, Serapis, o que está vendo daqui pode parecer belo, mas é apenas o encanto de tantas Drusilas que existem no mundo, desejando amar e trair com a mesma intensidade. Sob esses tetos, estão mulheres iguais a ela, maridos como Marcus, indiferentes, lares sem fogo sagrado, sentimentos corrompidos nos quais não existe afeto sincero. As estrelinhas no céu demonstram os olhares dos deuses por todos nós, tentando iluminar nossa trajetória de erros e acertos. No entanto, a escuridão que as cerca é a nossa resposta à sua solicitude fraterna. As estrelas piscam e nós nos apagamos. Por isso, mais do que esta natureza bela por si só, mais do que o horizonte de belezas infindas, você representa para mim algo que é maior que tudo isso. Você, em minha vida, é algo que quero mostrar, para que nunca se esqueça. Vendo o carinho de Licínio a desdobrar-se por ela, como outrora jamais ninguém houvera feito, o coração de Serapis se deixou levar pela brisa da emoção, do sentimento que entontece e que as criaturas que se pretendem senhoras de si mesmas não gostam de sentir, já que emana como força poderosa diretamente do coração. À sombra da noite escura, o perfil de Licínio se transformava em uma esbelta escultura da natureza humana, tornando seus cabelos encaracolados e negros ainda mais atraentes. O olhar de Serapis, acostumado à astúcia desenvolvida ao longo de sua infância, não sabia identificar aquele tipo de afeto sincero e puro, ainda que estivesse se sentindo nas nuvens com uma tal demonstração de carinho. No entanto, a confissão de Licínio não lhe era indiferente e os seus modos educados e respeitosos lhe produziam uma sensação de segurança nunca conhecida até então. Tentando quebrar o silêncio de encantamento, Serapis sussurrou em tom suave segurando-lhe o braço no qual já trazia o seu próprio enlaçado, pois então, Licínio, apesar de eu não me considerar merecedora de nada disso, gostaria muito que me mostrasse o que é que meu ser representa para você. Espere mais alguns instantes e você verá. Olhe atentamente para o rio e suas águas. Assim, por alguns minutos, ficaram ambos em silêncio, fitando o curso silencioso do Tibre ao longe, quando, de maneira imperceptível, uma chama começou a brotar daquela região. Um ponto luminoso amarelado, como a chama de uma fogueira que fora acesa naquele momento. Parecia uma mágica aos olhos de Serapis. Em silêncio, ela continuou a observar, procurando entender o que estava acontecendo. No entanto, a fogueira seguia crescendo e seus contornos iam se expandindo, como se o fogo fosse tomando conta não mais daquele pequenino ponto,
mas se espalhando por toda a linha do horizonte. Eis o que você é para minha vida, Serapis. Ali estava nascendo a lua cheia, sobre a Roma indiferente. Como o olhar de Deus a testemunhar todos os acertos e erros dos homens, Serapis se encantava com aquele tamanho imenso. Avermelhada no início, depois se ampliando e se tornando dourada, foi deixando o solo e se refletindo nas águas do rio e iluminando ainda mais os contornos de todos os palácios e templos da cidade eterna. Emocionada, Serapis começou a chorar, por ter sido, pela primeira vez em sua vida, presenteada com uma visão daquelas numa condição daquelas. Licínio a colocava como a lua de sua vida e, num gesto de carinho, enlaçava as suas mãos, penetrando-lhe os dedos com os seus e declarando-lhe o seu amor. Sem saber o que dizer depois que os minutos deixaram que a lua se transformasse em um maravilhoso disco ganhando altura no céu, Licínio apertou-lhe as mãos entre as suas e lhe disse: é por isso que eu a trouxe aqui. Para que soubesse de meu carinho verdadeiro e meu sonho em ser o céu estrelado para que você possa brilhar nele como o plenilúnio. Sem conseguir articular uma palavra, Serapis tomou-lhe as mãos e beijou-as, enternecidamente. Não desejava, ali, assumir qualquer compromisso com Licínio, naquelas condições de descontrole emocional, quando poderia pôr a perder todos os seus planos e sonhos de riqueza e poder de sua vida, trocando-os por uma felicidade de fantasia, sem requinte e sem futuro, desimportante e sem realce social. Estava perdida entre seus interesses mais secretos e seus sentimentos e emoções de mulher. Depois de algum tempo em silêncio, Licínio, compreendendo o estado de alteração daquela jovem emocionada e chorosa, sem pretender pressioná-la, levantou-a do banco e, dando uma última olhada no horizonte, agora banhado pela luz prateada do imenso satélite terrestre, encaminhou-se para o interior da vivenda confortável, onde serviam de maneira humilde, mas onde poderiam encontrar o sentimento sincero e verdadeiro, como presente de Deus a todos os seres. Enquanto isso se passava nos jardins palacianos, no interior da moradia os conflitos se ampliavam. Depois que as últimas visitas se afastaram e que Marcus se permitia voltar a ser o mesmo indiferente de todas as horas, a presença do marido em casa havia produzido em Drusila os anseios naturais de afeto que a esposa deseja satisfazer, notadamente depois de um período de tanta ausência e tanta pressão emocional, decorrente da gravidez. Refeita do parto doloroso, Drusila procurou acercar-se de Marcus que, nos últimos dias, havia demonstrado certa suavidade ante sua presença. No entanto, tão logo penetrou em seus aposentos, foi recebida da maneira fria de antes. Querido, há quanto tempo não conversamos um pouco? Agora que nossa filha chegou, poderíamos voltar aos bons tempos, quando trocávamos afetividade espontânea e sincera, falou Drusila, tentando esquecer todas as ofensas recebidas da indiferença do marido. Lá vem você com essa mania de voltar ao passado, Drusila. Você sabe que nós nunca nos quisemos de verdade. Você e seu pai, tanto quanto o meu, é que houveram por bem tramar para que nossa união aproximasse nossas fortunas. É verdade isso, mas também é verdade que você concordou e parecia ser sincero. Eu posso ter concordado naquela época, quando você era mais bonita, era novidade para mim, e o dinheiro era mais sedutor que você. Mas e agora? Você é esse monte de gordura desconjuntada, esse aglomerado de lamúrias e exigências e, o que é pior, nem foi capaz de me conceder um filho. É inútil para todas as coisas. Sentindo-se ferida no mais profundo de sua alma, Drusila começou a chorar ante as investidas de Marcus, frio e indiferente. Sabe, Drusila, um marido quer uma mulher forte, corajosa, destemida, que não se derreta a cada hora do dia em lágrimas sem nenhum valor. Além do mais, qualquer prostituta barata, para encantar um homem, tem mais atrativo do que você e, por certo, poderia me dar o filho varão que eu mereço ter. Não conseguindo mais controlar-se, Drusila explodiu como sempre, em impropérios e ameaças. Ferindo a mulher de maneira cruel, Marcus pretendia tratá-la com a terapêutica do choque, a fim de que, pensava ele, pudesse despertar-lhe as fibras femininas,
fazendo-a menos acomodada, menos matrona caprichosa. No entanto, a única coisa que conseguia era feri-la e produzir-lhe uma ira interior que, no coração de uma mulher desequilibrada emocionalmente, sabe transformar-se em um curso de lavas comburentes, no momento adequado. Drusila não escutava mais o que Marcus dizia. Para ela, o que lhe importava era devolver-lhe a ofensa, custasse o que custasse, e isso ela o faria, com requintes de capricho e sadismo. Você é o mais abjeto de todos os seres que conheci em minha vida. É verdade que já me deitei com muitos homens, alguns dos quais sequer cheiravam bem, mas nenhum deles era tão baixo quanto você, Marcus Cornelius. Haverá de pagar-me o insulto com lágrimas e sangue. As afirmativas de adultério em traição, jogadas a esmo, tinham apenas o efeito de ferir-lhe o brio e o orgulho de homem vaidoso, não correspondendo à verdade. Era mais uma arma feminina para contrapor-se ao ataque covarde daquele rapaz insensato. Depois de vomitar-lhe os impropérios mais baixos, Drusila deixou o ambiente e, em prantos, retornou ao seu quarto, com o cérebro esfogueado pela humilhação suportada momentos antes, quando havia deixado o seu orgulho para trás, a fim de tentar refazer a vida amorosa com seu esposo. No mesmo momento em que esquadrinhava todas as possibilidades de vingança, a figura de Licínio assomou-lhe à mente. O outro homem de sua vida, escolhera ela, naquela hora. Marcus pagaria bem caro a humilhação que lhe infligira, para que nunca mais se esquecesse. Enquanto isso, no seu quarto, depois da explosão temperamental da mulher, que correspondia exatamente à reação que o marido queria extrair dela, a fim de que o deixasse em paz, Marcus foi acometido da lembrança daquela jovem que lhe entregara a recém-nascida, dias antes. A visão de Serapis não lhe saía da cabeça e, durante os dias seguintes, este foi outro motivo pelo qual ele não se ausentara do palácio. Por entre os pilares e colunas, quartos e corredores, deitava os olhares para divisar-lhe o vulto belo, nos serviços normais da casa. Inteirou-se, sem levantar suspeitas, de que ela era uma nova serva, trazida por seu amigo e administrador Licínio e, por isso, não haveria maior dificuldade em se aproximar da jovem. Seus pensamentos, tentando fugir da figura desconjuntada da esposa exigente, se deixavam impregnar pela atmosfera de beleza e novidade daquela jovem serva que, com toda certeza, facilmente lhe estaria disponível. Desse modo, a partir daquele dia, quando os laços afetivos com Drusila sofreram o mais duro golpe graças às suas palavras agressivas e desmedidas, Serapis era o novo horizonte que surgia em seus interesses emocionais, devendo acautelar-se para que não perdesse os modos que se esperavam de todo patrício romano, dentro do ambiente de sua casa. Trair a própria esposa com empregados no ambiente onde a família deveria merecer o mais profundo respeito em face das leis sagradas do lar, era um dos crimes mais abjetos e produziria uma avalanche de oposição social contra a sua pessoa. O lar, como era do pensamento romano, era a sede da virtude. Conspurcar-se na rua era algo admissível e até mesmo aceitável. Todavia, conspurcar o lar era algo que se igualava a cometer um perjúrio contra os ancestrais que ali eram cultuados. Por isso, Marcus sabia que não poderia levantar suspeitas nem deixar que sua posição de nobreza se confundisse publicamente com os da ralé, como eram consideradas as servas ou as escravas. Em Marcus, o interesse físico e as frustrações emocionais o endereçavam a aventuras proibidas. Em Drusila, a dor e o orgulho ferido a empurravam para envolver-se com pessoas inocentes, no interesse de produzir o escândalo com o qual pretendia devolver a ofensa ao marido. Em Serapis, o sentimento em conflito com o interesse, na luta entre o amor e o desejo de crescer socialmente e dominar. Em Licínio, o sentimento sincero, sem medo nem jogo, lutando para ser compartilhado por aquela que ele elegera a lua de sua existência, mas que, nos escaninhos mais secretos do ser, na malícia que não entregava os pontos, na astúcia que sempre planejava, não tinha qualquer interesse em elevar-se no seu céu e clarear-lhe a vida como esposa devotada e mãe dos filhos de um empregado. Assim, leitor e leitora queridos, quantos males se teriam evitado e se poderão evitar,
se os sentimentos sinceros estiverem a embalar as condutas e as palavras, os impulsos e os cuidados, pois revestidas de doçura, nossas atitudes não feririam ainda que contrariassem, não humilhariam, ainda que não correspondessem aos anseios alheios. Quantas dores hoje visitam nossos ambientes íntimos decorrentes desse jogo de sentimentos vilipendiados e interesses mesquinhos, fazendo, de todas as criaturas, vítimas de si próprias ao longo dos séculos de reparação que as esperam. E não nos esqueçamos de que os envolvidos nessa nova etapa reencarnatória já haviam se conhecido e já haviam vivido juntos em época anterior, há menos de 100 anos, no ambiente daquela Roma grandiosa e pequena, ao mesmo tempo. 28. Egoísmo em ação. Os dias passaram, lentos, entre os trabalhos normais da casa nobre e os sentimentos que cresciam no coração dos seus principais membros. Licínio mantinha sua postura respeitosa e serena, enquanto Serapis mais e mais se apresentava com a aparência debilitada, alegando sempre o cansaço produzido pelo aumento das tarefas internas, em face da chegada da filha do casal ao lar. Na verdade, a serva estava confundida pelo sentimento que Licínio lhe inspirava e os seus anseios de sucesso pessoal, lutando para não ceder aos impulsos de seu coração também carente, já que seus projetos não previam aquela escala em patamar social inferior. No entanto, este modo de sentir e este conflito emocional cobravam o preço do desgaste de suas energias, já que a sua simpatia por Licínio lhe confundia a alma e lhe dava nós no pensamento. Dentro dela lutavam o sentimento sincero do coração contra as descargas mentais que se punham em desacordo com a emoção. Esse desgaste era algo prejudicial ao equilíbrio de Serapis e, por isso, sua atenção estava prejudicada e todas as coisas que ia fazer eram atrapalhadas pelo seu estado íntimo. No interior de seus aposentos, Drusila seguia seus instintos animalizados, provocados pela indiferença de Marcus, imaginando-se na condição da esposa que se satisfaz com o empregado e, com isso, humilha o marido para devolver-lhe a ofensa. Na altura em que seus sentimentos se achavam, tal o grau de ferimento, Drusila já havia perdido a noção do afeto verdadeiro e do respeito que todas as pessoas mereciam, alegando para si própria que o mundo era frio e indiferente e que todos deveriam ser usados para que ou fossem felizes com os prazeres ou fossem instrumento de vingança. Que cada qual se protegesse um contra o outro e que os mais fracos acabassem abatidos e feridos nessa luta da vida, na qual ninguém tinha compaixão dela própria, Drusila. Ferida na alma, seu intuito, agora, mais do que amar outro homem, era ferir um marido infiel e cínico, esperando o momento adequado para fazê-lo. Resta avaliarmos o estado de Marcus, o leviano dono da casa. A incapacidade de sua esposa em lhe conceder o esperado varão, como assim era interpretada a chegada da filha, em vez do filho fizera com que a sua insatisfação com a mulher se ampliasse e, no conceito machista e indiferente que o egoísmo produz no coração das criaturas que o cultivam sem poda, Drusila houvera perdido todo o encanto e não lhe merecia qualquer respeito ou consideração. A sua conduta irresponsável, fora do lar, já era indicador seguro de sua falta de base moral, a qual poderia ser reparada com a paternidade, sentimento mais nobre que, por si só, muitas vezes, é capaz de reconduzir a razão e a seriedade o mais doidivanas dos homens. Todavia, não foi isso o que ocorreu. Marcus, sem conseguir nem desejar melhorar as coisas com Drusila, fora surpreendido pela beleza de Serapis, cujo semblante não lhe saía da mente e que, desde aquele dia, passara a ser o principal motivo para não sair de casa. Acostumado a ter todos os seus interesses satisfeitos, buscando encontrar-se com Serapis, que, como mulher houvera notado o impacto que sua presença havia produzido nele, naquele dia do nascimento de sua filha, o dono da casa passou a percorrer as suas dependências, sempre contando com a possibilidade de cruzar seus passos com os da jovem e esbelta serviçal. Depois que Serapis havia recebido a revelação afetiva de Licínio e mantido em segredo os seus sentimentos, os dias se sucederam até que, certa manhã,
quando os fatos naturais levaram Licínio ao Fórum Litorum para o reabastecimento dos vegetais e demais produtos consumidos pelos habitantes do Palácio Romano, ela se sentira mais à vontade para corresponder ao interesse de Marcus, já que houvera percebido seus olhares furtivos, suas caminhadas tontas pelo interior da mansão, como alguém que procura alguma coisa e não sabe onde está. Assim, sabendo que Licínio não se encontrava, Serapis, ousada e jogadora, resolveu inovar no ataque, a fim de certificar-se de que a intenção de Marcus era de aproximar-se dela. Colocou sobre uma bandeja bem talhada uma taça de vinho e alguns pães e frutas secas para o café da manhã e, sem que o patrão o solicitasse, num gesto de ousadia que poderia custar-lhe o emprego, dirigiu-se aos seus aposentos, batendo à porta à espera de ser atendida. Assim que ela se abriu, Serapis estava de pé, em posição de reverência, com a cabeça baixada e o corpo semicurvado, estendendo a bandeja com os braços para frente, como se mantivesse o respeito pelo patrão, que despertara algo atontado. Com a abertura da porta, Serapis ofereceu a bandeja com a face voltada para o solo e os cabelos longos que lhe cobriam o rosto como uma oportuna cortina que lhe ocultava a identidade. "Eis aqui, meu senhor, o seu café para o novo dia", disse ela respeitosa. Vendo-se naquela cena insólita e pouco comum, já que sua rotina familiar não envolvia tal procedimento, além do fato de que, em geral, nas poucas vezes em que tomava o de jejum no quarto, tal solicitação era feita a Licínio e por ele providenciada, sendo servida sempre por algum servo que prestava serviços pessoais e exclusivos ao dono da casa, para evitarem-se os ciúmes de Drusila e as suspeitas entre os empregados. O primeiro impulso de Marcus foi o de despedir asperamente a jovem com a bandeja, mandando-a de volta com alguma reprimenda, já que a preocupação do chefe da casa era com as aparências de virtude debaixo daquele teto. "Eu não pedi qualquer café nesta manhã", falou ele, rudemente. Dando seguimento à encenação com a qual desejava testar o interesse do patrão, Serapis, com calma e graciosidade, levantou o rosto e, à medida que o fazia, os cabelos se afastavam para os lados e revelavam seu olhar coruscante e luminoso. Olhando diretamente para os olhos de Marcus, a serva, fingindo humildade, respondeu: "Desculpe-me, senhor, devo ter me confundido. Talvez este de jejum seja destinado à sua esposa Drusila. Desculpe-me novamente o incômodo." Dizendo isso de maneira tão suave e submissa, a ternura de Marcus se viu tocada tanto pela surpresa quanto pela coincidência que lhe trazia até sua porta a jovem que tanto procurava em segredo. Vendo que se preparava para sair em direção ao quarto de sua esposa e sentindo o coração aos saltos, não desejava perder aquele momento especial, ainda mais encantado com a beleza descuidada de Serapis. Assim, atenuou o tom ácido da voz e disse: "Veja bem, apesar de não ter pedido o alimento, ele chegou em boa hora. Por favor, pode entrar e servir-me o que está na bandeja." A reação de Marcus confirmava perante o sentimento astuto de Serapis, a certeza de que ele se interessava por ela e isso significava a sorte grande para qualquer romana de sua classe inferior. Num relance, Serapis entreviu todo o seu futuro e todas as chances que a mão da deusa Fortuna lhe estava garantindo. Sem qualquer questionamento ou qualquer laivo de pudor ou cuidado, a serva adentrou nos aposentos do patrão que, mais do que depressa, cerrou a porta e se colocou sentado em uma pequena mesa que lhe servia de escrivaninha ou de mesa para refeições, dependendo do momento. Serapis, então, com seus modos fingidamente discretos, procurava manter-se firme no exercício das funções de serva, deixando ao homem todas as iniciativas, se o desejasse. Assim, serviu-lhe a taça de vinho, colocando o jarro ao lado, bem como depositou à sua frente os pães e as frutas para que Marcus os alcançasse sem dificuldades. Ele pouco se importava com o alimento. Não tirava o olhar de Serapis que, percebendo-lhe o interesse mal disfarçado, exultava por dentro, sabendo que metade da guerra já estava vencida. Sequer o inimigo disfarçava. "Qual é o seu nome?"
perguntou Marcus, segurando-lhe o pulso em um dos momentos em que ela estendia os pratos com as frutas sobre a mesa, revelando um desejo de estabelecer uma intimidade física com a moça, algo muito incomum vindo do patrão para com as servas, dentro do ambiente da família. Sem se afastar de suas investidas, mas fingindo uma certa timidez que estava muito longe de corresponder à verdade, ela respondeu: Serapis, para servi-lo, meu senhor. Marcus tinha por ela uma avalanche de sentimentos desconexos. Tinha impulso de agarrá-la ali mesmo e fazê-la sentar-se em seu colo para acariciar-lhe os cabelos longos e confidenciar-lhe seus afetos mal correspondidos por outras mulheres que ele comprava por algumas moedas. Seu impulso masculino, por outro lado, tinha ímpetos de estabelecer com ela as relações mais condenáveis para um chefe de família romano ali mesmo, dentro de seu quarto, como se ela lhe pertencesse de alma e corpo, não levando em consideração sequer a sua própria vontade, já que não se tratava de uma escrava e sim de uma empregada, ainda que, naqueles tempos, pouca diferença se reconhecesse ou se respeitasse entre os escravos e os empregados. Uma mistura de ternura paternal, atração carnal, volúpia, paixão e desejo avassalavam e era muito custo que se ocupava de controlar-se. Serapis percebia o estado alterado de sua respiração. Sua mão fria denotava o descontrole da emoção e seu rosto corado mostrava a modificação dos batimentos cardíacos. Ela estava no domínio da situação, mas não poderia ser vulgar e fácil, já que essa condição a igualaria às prostitutas da rua e não era esse seu desejo. Desse modo, procurando dar a impressão de que desejava afastar-se dali, ela perguntou, reverente: Meu senhor, deseja mais alguma coisa? Vendo que a jovem estava prestes a sair, rompendo a magia daquele primeiro encontro mais íntimo, Marcus afirmou, valendo-se de sua autoridade inquestionável ali dentro: Sim, Serapis. Desejo que todas as manhãs você me sirva algo para comer, no mesmo horário de hoje, ainda que eu me encontre dormindo. Você tem minha autorização para bater à porta até que eu me levante ou que algum servo a possa abrir. Mas, senhor, desculpe que o lembre disso, esta tarefa o senhor Licínio sempre atribuiu a um servo de sua intimidade, é verdade, Serapis, mas isso não será mais assim. Agrada-me que seja você quem me atenda todos os dias, salvo se não lhe for agradável fazê-lo. Só nesta condição é que eu aceitarei receber estes cuidados de outra pessoa. Aquele era o momento de seu destino. Serapis poderia dizer que não o serviria e, assim, estaria desprezando depois de tanta espera por uma oportunidade daquelas. Ou então, de maneira dengosa, reafirmaria o seu desejo de servi-lo, aproximando-se ainda mais dele. Vendo que uma resposta decisiva e reveladora lhe era esperada, Serapis pensou muito e respondeu: Não há nada neste palácio que possa honrar mais um servo ou uma serva tão despossuída como eu do que a possibilidade de servi-lo, meu senhor. No entanto, isso pode produzir constrangimentos que o senhor não está vislumbrando. Como assim, Serapis, se é o meu desejo que dirige esta casa? Sim, é verdade, meu senhor. No entanto, devo confessar-lhe que sua esposa me hostiliza sem qualquer motivo que não seja o de sentir ciúmes de minha pessoa. Vendo que Marcus não gostava da mulher, não lhe seria difícil imaginar que o espírito vingativo de Drusila era bem capaz de se conduzir desse modo. Eu sei como Drusila é, Serapis, e, por isso, tudo farei para que você não fique de todo submetida ao seu gênio temperamental. Muito lhe agradeço, meu senhor. Pois então, Serapis, por que é que você continua com essa expressão de preocupação? Preparando o terreno para o futuro, a jovem tocou o assunto mais delicado de todos. Ocorre, senhor, que eu devo muito ao senhor Licínio que, compadecido de minhas desgraças, trouxe-me a esta casa. E eu também devo muito ao velho Licínio, meu amigo, por tê-lo trazido para cá também, Serapis, falou Marcus, galanteador. Serapis sorriu de maneira envergonhada, dando a entender que compreendera o galanteio, mas acrescentou: Ocorre, senhor, que o senhor Licínio, generoso e paternal, de uns tempos para cá tem se mostrado mais interessado em minha pessoa insignificante, tendo, inclusive,
revelado planos para consorciar-se comigo. Diante de tal notícia, Marcus sentou-se melhor na cadeira e seu estado emocional foi sendo alterado, passando de um encantamento a um estado de preocupação. Vendo que ele permanecia em silêncio esperando mais explicações, Serapis continuou, dominando as emoções próprias e dirigindo-as do seu ouvinte. Eu me sinto muito ligada a ele por tudo o que tem feito para me ajudar nesta casa e, por isso, talvez, seus sentimentos tenham ficado confundidos. No entanto, como não tenho nenhum valor, apesar de não sentir uma atração por ele, que me autorizasse a aceitar-lhe a confissão afetiva, me vejo na difícil situação de não querer magoá-lo por não corresponder aos seus sentimentos na mesma medida que ele esperaria. Assim, temo que, se me mantiver presa ao serviço pessoal do senhor da casa, ferirei os sentimentos do senhor Licínio e causarei um sofrimento em alguém que, até os dias de hoje, tem sido um benfeitor para mim. Vendo que sua preocupação era muito importante e que levava em consideração a pessoa de seu amigo e administrador de confiança, Marcus, sério, perguntou-lhe: Licínio é um homem honrado e uma pessoa digna de toda consideração. Seu sentimento é nobre e suas intenções são sinceras sempre. Você está segura de que não sente nada que corresponda aos seus sentimentos, Serapis? Entendendo o alcance daquela indagação que seria o divisor de águas em sua vida, Serapis lembrou-se de todos os seus projetos e dos sonhos de opulência que almejava construir para si e, nessa hora delicada de seu destino, escolheu o que lhe parecia melhor aos próprios interesses, sem medir com profundidade o que estava fazendo. Apenas pensava em seu egoísmo. Enquanto não tinha mais ninguém que a desejasse, Licínio, bom e generoso, talvez lhe servisse como prêmio de consolação. No entanto, agora que o interesse do dono do palácio lhe era patente, não lhe importaria que ele fosse casado, que tivesse filha, que fosse um escândalo a sua aproximação do patrão, nessas condições, que ela não tivesse estirpe mínima que fosse. Apenas lhe encantava o fato de ser a querida na vida daquele homem poderoso e admirado, rico e infeliz, além do fato de que, por ser Drusila sua esposa, uma mulher por quem sentia forte aversão e a quem dedicava uma antipatia difícil de dissimular, conquistar-lhe o marido seria algo saboroso, como o preço das sucessivas humilhações que teve de engolir no serviço que lhe prestava na intimidade. Meu senhor, tenho pelo senhor Licínio uma inextinguível gratidão, mas não me sinto inclinada a compartilhar-lhe os desejos de matrimônio. Meu coração ainda espera pelo afeto que lhe possa aquecer e a quem eu possa me entregar para que realize os seus sonhos de homem, bem como lhe forneça prole de varões que lhe perpetue a tradição familiar. E, pelo que sinto dentro de mim, apesar de todo o respeito que tenho por ele, o senhor Licínio não é tal pessoa. Algo aliviado, Marcus entendeu os motivos mentirosos de Serapis e, então, reconsiderou: bem, Serapis, meu coração vazio e amargo, árido e infeliz bem compreende os anseios do seu afeto e a sua nobreza de alma é mais límpida do que a de muitas matronas romanas, sempre interessadas em seus caprichos e em realizar suas vontades egoístas. No entanto, entrevejo em seus modos uma esperança de felicidade para a qual meus anseios idênticos me conduzem e, por isso, não gostaria de me afastar da sua presença, ainda que as condições sociais me afastem de você. Licínio sempre foi alguém que admirei e, por conhecer-lhe a vida de aflições, não gostaria de produzir-lhe maiores dissabores. Assim, você deve manter-se discreta, servindo-lhe de acordo com suas ordens. No entanto, gostaria de saber se lhe agradaria, dentro dos cuidados necessários em face de nossas posições pessoais, a possibilidade de nos encontrarmos para nos conhecermos melhor. Não se sinta pressionada em aceitar pelo fato de eu ser o patrão. Nada quero forçar dentro de você. Se prefere o isolamento, não pretenderei desrespeitar o seu desejo. As palavras de Marcus tinham um quê de melancolia, como se estivessem representando uma confissão amarga de seu sentimento infeliz desde longa data. Na verdade, toda a sua busca desenfreada por prazeres fora do lar era motivada por um sentimento vazio, mal correspondido, numa ânsia de encontrar o ponto de equilíbrio para seu espírito inquieto,
mesmo que tivesse que experimentar todas as prostitutas de Roma. E não era no sexo que encontrava resposta para seu coração. No entanto, Serapis parecia produzir nele um reverdecer de esperanças, produzindo-lhe a ânsia juvenil de reencontrar-se consigo mesmo no afeto tão sonhado e, ao mesmo tempo, tão frustrado pelo convencionalismo e pelos arranjos de interesses. Sabia, no entanto, que entre os dois havia uma barreira muito difícil de transpor, fruto desse mesmo convencionalismo social, dos limites sociais. Não tinha ideia de como poderia corrigir tal distorção. No entanto, não podia desperdiçar a oportunidade de manter-se próximo de Serapis. Uma força diferente o atraía. A jovem serva, emocionada pelo modo de ser daquele homem tão vulnerável no afeto que, no primeiro encontro, passara da condição arrogante de patrão à do fraco e carente coração que se confessa e pede ajuda, entregando-se ao risco para não perder a oportunidade, não vê outra trilha e nem deseja outro caminho que não o de garantir para si o prêmio de seu esforço, e lhe responde, como já lhe disse, Senhor, a maior honra que uma serva como eu poderia aspirar é a de servir ao seu senhor. E se mais do que vinho ou pães, eu lhe puder servir alimento para o afeto faminto, esteja seguro de que tudo farei para que a fome se extinga em seu coração. Seguirei suas ordens e tudo farei com discrição, já que não pretendo ferir nem os sentimentos de sua esposa nem os do senhor Licínio. A resposta de Serapis devolveu a vida ao coração infantil de Marcus que, num largo sorriso, aproximou-se de Serapis e, sem maiores rodeios, abraçou-a efusivo, no silêncio e na solidão daquele ambiente sem testemunhas. Para evitar parecer afoita, Serapis se manteve dura, sem lhe corresponder a efusividade, para que não fosse confundida com uma aventureira qualquer. Vendo a sua posição firme, Marcus se afastou e desculpou-se, dizendo, perdoe-me, Serapis, se estou sendo muito afoito. Não pretendo qualquer imposição nem forçá-la a nada. Apenas lhe digo que faz muito tempo que não sinto uma alegria tão grande como a que você me proporcionou aqui. Sempre que Licínio sair a serviço, quero que venha até aqui para acertarmos os detalhes de nossa conversação. Teremos cuidado para que tudo seja feito em sigilo. Por agora, fica certo que nos encontraremos fora daqui, no templo de Júpiter Capitolino, onde todos podem ir e onde você também poderá estar sem levantar suspeitas. Daqui a 2 dias, ao escurecer, eu estarei lá esperando por você. Fale com Licínio e peça-lhe permissão para sair. Fatalmente ele virá me consultar e eu acertarei as coisas. Combinados entre si, deram por encerrada a conversa e ela, trêmula de emoção, curvou o corpo reverente e, deixando atrás de si um homem revivido no sentimento, um Marcus empolgado pela possibilidade de ser feliz novamente, saiu do quarto em silêncio, antes que o administrador que a amava regressasse do mercado. Quando saiu dali, Serapis já não tinha mais a atmosfera confundida nem oprimida pelas dúvidas. Como se uma certeza guardada desde longa data lhe tomasse a lucidez, a figura de Marcus era o centro de todas as suas atenções e de todos os seus desejos de mulher. Em 20 minutos de diálogo, a figura de Licínio e todo o seu sentimento verdadeiro, deixaram de ser motivo para confundir-lhe o afeto e passaram à categoria de um entrave que precisava ser retirado. Licínio já não lhe parecia um candidato ao matrimônio. O egoísmo de Serapis o colocava na condição de um madurão, que não sabia o seu lugar, e que se deixara encantar pela sua juventude sem levar em consideração a diferença de idade entre eles. Quem era digno dela era Marcus e sobre ele ela empenharia todos os seus esforços, superando qualquer obstáculo que fosse. O mundo pertencia aos mais fortes e resistentes, como ela sempre pensava também, na identidade de defeitos que partilhava com Drusila, ambas mulheres de seu tempo, com as imperfeições de sua época e as fraquezas espirituais que as tornavam muito parecidas. Naquele dia, quando Licínio regressou do mercado, suado e esbaforido, Serapis já não era mais a mesma pessoa. Seu olhar já passara a divisar o administrador buscando-lhe os defeitos e as características que o apequenavam ante seu coração de mulher,
Até então inclinado a considerar-lhe o afeto oferecido de maneira sincera e verdadeira. Agora, precisava afastar-se de Licínio para que Marcus percebesse que suas intenções eram verdadeiras. A figura do administrador passara a ser um estorvo em seu caminho e seu sentimento, um espinho em sua carne. De dentro de seu ser, Serapis passou a retirar todos os sentimentos amargos, as lembranças da vida infantil de dureza, de fome, de abuso e de indiferença, para se tornar mais fria com relação ao único homem que a havia protegido por sentir afeto verdadeiro por ela. Agora, outro mais rico e poderoso se interessara pelas suas virtudes físicas, desejoso de acercar-se de seu ser, o que ela não poderia desprezar nem permitir que passasse. Era a conhecida maré de sorte que muitos estão sempre procurando por aí e que, depois que passa, em geral, deixa um rastro de dor e infelicidade, que mais parece uma ironia do destino no caminho dos incautos a colocar esses momentos de ventura como a porta do próprio inferno, se inferno, efetivamente, pudesse existir. Naquele dia, Serapis pouca importância deu ao administrador, mantendo uma posição distante, evitando qualquer diálogo, sempre alegando compromissos para com Drusila e com a criança. Licínio percebeu o seu estado diferente, mas sabendo das maneiras caprichosas e exigentes da dona da casa, nada suspeitou sobre a mudança de Serapis. Além do mais, a jovem sabia ser agradável quando o isolamento o permitia e quando não havia testemunhas por perto, buscando manter Licínio tranquilo, sem imaginar que os fatos estavam caminhando contrariamente aos seus interesses afetivos. Aqui era um sorriso brejeiro, mas ali um gesto de alegria, um pequenino afago com o qual ela demonstrava o seu carinho pelo homem que a beneficiara desde o dia em que o conhecera. Com isso, Licínio ia se consolando, imaginando que, realmente, os momentos mais amargos e indiferentes de Serapis tinham Drusila como causa. Agora, Serapis não tinha mais dúvida. Iria dedicar-se a Marcus. No entanto, não tinha como negar o seu carinho por Licínio, carinho esse, no entanto, que não impediria de sacrificar para realizar seus desejos de grandeza. Assim, as coisas caminharam naqueles 2 dias que antecediam o primeiro encontro de ambos, ao pé dos deuses romanos, como havia sido planejado por Marcus. Drusila, em seus pensamentos, maquinava vingar-se de Marcus usando o Licínio. Serapis, igualmente, planejava vingar-se de Drusila e da vida madrasta usando Marcus e sacrificando Licínio. Marcus sonhava em refazer sua vida com Serapis, sem considerar o sentimento de Drusila, que usara para os interesses do mundo material na união de conveniências, sem considerar a responsabilidade perante a filha que o destino colocara em sua casa e sem pensar nos sentimentos de Licínio que, desde então, passara a conhecer. Licínio tentava ajudar a carente dona da casa ao mesmo tempo em que tinha de fugir de Drusila para ser fiel ao amigo Marcus, respeitando-lhe a condição de marido. Tentava servir de apoio ao estouvado amigo de longa data buscando ajudá-lo a encontrar juízo, enquanto que se esforçava para ajudar Serapis e devotar-lhe o amor verdadeiro, sonhando em constituir família e realizar-se como ser humano, sem lhe forçar os sonhos de mulher obrigando a aceitá-lo. 3 egoístas pensando apenas em si mesmos ao lado de um único ser que tinha compreensão superior da vida, buscando fazer o máximo para amparar-lhes os caminhos dolorosos, com a bondade natural de seu espírito. Assim, leitor querido, se seu coração se enche de compaixão por Licínio, que pode parecer, numa primeira interpretação, a vítima dos egoístas e maldosos, não se apresse. O tempo vai passar para todos e, provavelmente, a sua compaixão precisará ser direcionada para outros personagens desta história. Que Licínio, no entanto, fique com a sua admiração e seu respeito, pelo muito que se esforçara até então para vencer seus limites e manter-se no caminho da retidão e da virtude, apesar de suas tendências naturais e suas inclinações de ser humano carente e desejoso, também, de encontrar a própria felicidade. 29. O encontro e os reencontros. Seguindo as instruções de Marcus, no dia seguinte Serapis procurou Licínio e, de maneira simpática tentando parecer o mais natural possível,
solicitou-lhe autorização para deixar o palácio e, depois de terminado o trabalho do dia, dirigir-se ao templo de Júpiter Capitolino a fim de fazer suas orações. Já há muito tempo não fazia oferendas ao Deus de sua devoção, ainda mais depois de as forças invisíveis terem lhe concedido tantas benesses, alterando radicalmente sua vida pessoal, desde a ocasião em que se encontrara com Licínio no mercado. Reconhecendo que as alegações de Serapis eram verdadeiras, o administrador não se opôs ao desejo da serva que lhe inspirava tanta emotividade. Para quando deseja ir ao templo, Serapis? Bem, meu senhor, se não houver impedimento, penso ir até lá amanhã, depois do pôr do sol, a fim de que não comprometa minhas obrigações diárias. Por mim não há problema. No entanto, preciso consultar o senhor a fim de que, agora que ele se acha mais presente no palácio, conceda a autorização definitiva para isso. Vendo que as coisas caminhavam como Marcus havia previsto, Serapis sentiu um fortalecimento interior, pois sabia que tudo correria conforme seus desejos. Pois bem, meu senhor. Se possível, no entanto, assim que estiver de posse da resposta de nosso patrão, peço que me avise a fim de que me prepare corretamente ou que me esqueça da ideia de ir levar minhas homenagens e minha gratidão a Júpiter. Assim que tiver a resposta, hoje mesmo, Serapis, lhe comunicarei, respondeu Licínio. Saindo dali, procurou Marcus para que, entre outras comunicações específicas do trabalho administrativo, apresentasse o pedido de Serapis, que o dono da casa ouviu demonstrando desinteresse, como fazia sempre ante os assuntos dos servos. Para dar maior demonstração de descaso, Marcus, inteligente, respondeu a Licínio. Bem, meu amigo, você é quem dirige esse amontoado de burros de carga. O que acha? Devo permitir que ela vá? Ela tem prestado bons serviços nas funções para as quais você a destinou? Sentindo-se honrado com a confiança de Marcus que, dessa forma, o mantinha à frente das decisões administrativas, Licínio, mais do que depressa, deu a conhecer que Serapis era muito competente, que não havia, desde o dia em que ingressara nos serviços da casa, cometido o menor deslize e que, desde aquela data, jamais houvera se ausentado do interior da faustosa residência. Seus atributos de disciplina e devotamento, suportando as exigências mais cruéis de Drusila, eram fatores que, aos olhos do administrador, a tornavam merecedora da concessão, de resto muito nobre por espelhar a sua devoção aos deuses, sempre tão ligados aos homens e às suas vidas. Ouvindo-lhe a defesa desabrida, Marcus se pôs a imaginar se não era essa uma postura motivada pelo sentimento amoroso de Licínio, comprometido com o destino da moça e, assim, resolveu pilhariar com ele para sondá-lo. Bem, meu amigo, pelo visto essa rapariga já o arrebanhou como defensor incondicional. Será mérito ou feitiço que jogou sobre você? Falou Marcus com um sorriso malicioso nos lábios. Avermelhando-se em sua dignidade de servo respeitoso, Licínio não havia percebido se tinha extrapolado no entusiasmo com que falara da jovem, a produzir em Marcus ideia, assaz verdadeira, de que trazia o coração comprometido no sentimento que nutria por Serapis. Tentando emendar a situação, Licínio respondeu, bem, meu senhor, a minha defesa se fundamenta apenas na verdade. Conquanto seja a moça muito bela, tenho sempre em conta a necessidade de ser justo na premiação ou na sanção que mereçam aqueles que me cumpre dirigir. Por isso, apesar de se tratar de serva que inspiraria afeto até mesmo na mais fria estátua de mármore, posso lhe assegurar que minha avaliação se prende aos seus reais dotes de devotamento e resignada entrega. Está bem, Licínio, respondeu Marcus, tirando o fato de você ter ficado mais vermelho que um tomate, e não sei por qual motivo vou considerar a sua afirmação e, se não houver qualquer impedimento de serviço, autorizo que a tal moça vá até o templo. Aproveite, Licínio, e lhe conceda autorização para que retorne à hora que desejar, como forma de lhe permitir a liberdade, que você reconhece ser merecida, por algumas horas a mais.
Dessa maneira, a jovem pode caminhar com mais tranquilidade, visitar algum local que lhe seja agradável ou encontrar-se com algum parente do qual esteja afastada há tanto tempo. Com a voz aparentando descaso e desinteresse, Marcus já preparava o caminho para que o seu encontro com ela ocorresse sem a premência do horário de retorno, de forma a que não acontecesse qualquer obstáculo para a primeira noite de entendimento entre ambos. E tentando dar uma outra direção ao assunto, aproveitando-se do rumo que houvera dado à conversa, Marcus comunicou ao administrador: Licínio, foi bom ter falado sobre esse assunto. Já estava me esquecendo de lhe comunicar que amanhã